Olá, bom dia, que a paz do nosso Deus vivo esteja com todos. Eu tenho uma mensagem de Deus no seu coração. Na verdade, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia mundial, né? E eu creio que Deus, ele tem dado um recado para a igreja dele na terra, né? Na verdade, os homens em geral, homens e mulheres, são escravos de si mesmos. Eu queria, antes de entrar na mensagem, eu queria ler com vocês só um trecho da Bíblia e depois para a gente poder começar, tá? Queria dizer que todos são muito bem-vindos, né? Um bom dia a todos e espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu não sei se vou tentar falar mais alto, mais perto aqui. Mas olha só o que diz a palavra de Deus no capítulo 2 de Gênesis. Gênesis, né, é o primeiro livro da Bíblia, o livro do princípio, né? Gênesis significa o começo, o início, o princípio. E também ele trata do princípio da Bíblia, né? Ele trata de como Deus criou os céus e a terra e de como tudo foi formado, né? E no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 4, diz assim, olha, estas são as origens dos céus e a terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio, e assim vai, no capítulo 10 fala dos rios ali que tinha. Eu vou no versículo 14 agora, 2,14. 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E disse Deus, o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão para este ver como ele chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Enfim, aqui a gente vê a Bíblia falando sobre a formação do Éden, a formação de um lugar onde Deus preparou para que o homem vivesse, né? E você viu que Deus prepara aquilo ali e ele cria o homem, e ele dá uma incumbência ao homem. Ele cria o homem para cuidar ali do jardim, né? Para manter as coisas de Deus, né? Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele.
né? E tudo aquilo que Deus tinha criado, ele colocou sob o comando do homem. Mas é interessante, o que eu queria falar com vocês hoje, na verdade, sobre tudo que está acontecendo, né? O homem se tornou escravo de si mesmo. O homem, a gente às vezes vê tanta coisa, porque sobre a abolição da escravatura, sobre uma série de coisas aí de prisão, prisioneiros, né? Mas o homem se tornou prisioneiro de si mesmo. Veja que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para passar essas dificuldades, para passar fome, para ser triste. Não, Deus criou o homem para ele viver alegremente, feliz. Deus criou o homem para que ele fosse realmente feliz. A ponto de Deus criar tudo que o homem precisava, né? E que o homem só precisaria preservar aquilo, cuidar de tudo aquilo que Deus fez, e nada poderia acontecer de ruim. Até que um dia o homem resolveu desobedecer a Deus. E desobedeceu por quê? Por causa da soberba no coração. E hoje a nossa soberba, os desejos do nosso coração, isso é o que mais atrapalha. E foi as coisas que foram sendo criadas. Se você parar para perceber, Deus tinha criado todas as árvores frutíferas, né? Fala aqui que eram árvores de boa comida, árvores frondosas, bonitas, né? Deus criou os animais. Se o homem precisasse, sei lá, ele podia caminhar a pé, mas se precisasse se transportar de um lugar para o outro, ele teria os animais maiores, né? Sei lá, cavalo, camelo, elefante, ele poderia utilizar. Mas Deus já havia criado tudo. O homem não precisaria de mais nada, né? Ele só precisaria ter um relacionamento com Deus, né? Mas aí que a palavra vai nos ensinar. Se você pegar aí o capítulo 3 do versículo do livro de Gênesis, você vai ver que Deus, na verdade, ele é traído pelo homem, né? O homem comete uma desobediência. Você vê que quando nós lemos aqui no 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então veja bem, Deus criou o mundo, Deus criou um jardim, um pomar, e Deus colocou o homem lá para lavrar a terra. Saiu um vapor da terra. Imagina que lugar agradável que tinha aquilo lá, né? Um lugar agradável que era aquele. E aí o que acontece? Deus, ele dá uma determinação para o homem. Olha, você pode comer de qualquer árvore, isso aqui tudo é seu. Tudo é seu. Eu só vou te dar uma determinação: a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá. Você percebe que a árvore da vida, ela também estava no meio do jardim. O homem poderia ter comido do fruto da árvore da vida e viver eternamente, que foi para isso que Deus criou o homem. Então, mas nós, com o nosso coração desobediente, eu não sei, parece que a gente tem prazer em desobedecer. E essa desobediência levou o homem ao pecado, né? O homem foi comer justamente o fruto da árvore que estava proibido por Deus. E aí agora você pode pensar, mas por que tudo isso? Eu não estou entendendo. Acontece o seguinte: hoje nós vivemos essa pandemia mundial aí, e esse isolamento social que a gente vive. Perceba que a gente tem que abrir mão de tudo que o homem criou. Nós não... O homem foi se tornando escravo de si mesmo, porque o homem foi criando coisas para o seu conforto, para o seu desejo, e acabou que isso agora escravizou o homem, né? Você pode perceber o seguinte: tudo que nós precisamos, o homem criou o automóvel, o homem criou grandes casas para se proteger, né, para se morar, aí um monte de loja, asfalto, cidade, enfim, tudo isso nós não precisaríamos. Deus já tinha dado tudo que o homem precisava, que era um lugar lá onde ele poderia ficar. Primeiro, inocentemente, nem roupa na época precisava, porque se você pegar aí no capítulo 2 e 3 de Gênesis aí, você vai perceber que Adão e Eva, eles andavam nus e nem se constrangiam. Por quê? Porque a malícia não tinha entrado ainda no mundo. Antes do pecado, eles não tinham ainda a vergonha de estar nu.
Então, mas aí por causa do pecado, é que aí eles se cobriram porque sentiram vergonha. Depois a Bíblia fala que Deus fez pele de animais para eles, como roupa, usou pele de animais para fazer roupa. E a partir dali, começa então tudo isso daí. O homem começou, nos desejos do seu coração, criar coisas. Então precisa de roupa, vamos inventar o carro, vamos inventar o avião, nós vamos, a roupa cada vez mais chique, cada vez melhores, né? Os carros cada vez mais rápidos, aí vamos então criar condomínios, vamos criar casas grandes, enfim, comida, né? Não, a fruta ou a carne do animal já não é mais suficiente, então vamos inventar novas comidas, vamos, sei lá, moer o trigo e do trigo que era para fazer o pão sem fermento, não, mas agora vamos também fazer macarrão, uma boa lasanha, enfim, o homem foi criando coisas, né? E foi saindo do que era natural, né? E aí nessa criação de coisas, o homem foi se tornando escravo, né? Se você parar para pensar, a natureza nos dá tudo que nós precisamos, o suficiente para a nossa vida. A gente encontra tudo na criação de Deus. Mas o homem decidiu ele também criar muitas coisas. E esse criar muitas coisas tornou-se o mundo dependente de tudo isso, né? Hoje a gente fica dependente, por exemplo, de automóvel, né? Ainda mais com as grandes metrópoles, né? Quando na verdade, se a gente tivesse, se o homem não tivesse pecado, né, nós estaríamos vivendo num paraíso, onde não precisaria nada dessa correria, né? A vida seria totalmente diferente. Mas enfim, a gente acaba se tornando realmente escravo, dependente de coisas que nós mesmos criamos, né? Hoje a gente vê tanta gente reclamar: eu preciso disso para viver, eu preciso daquilo para viver, onde na verdade o que nós precisamos para viver é um básico que a gente encontra na criação de Deus, né? Eu tava até lendo aqui antes de começar o vídeo, eu estava lendo uma parte aqui do livro de Levíticos, né? Levítico fala muito de leis, né? Também de como. Primeiro fala o seguinte, né? Tem o livro de Êxodo, quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito, né? Eles, até quando Moisés levanta o tabernáculo para Deus, né? E depois tem uma sequência. Tudo aquilo que Moisés levantou no tabernáculo ali, tudo que Deus tinha mandado Moisés fazer no Monte Sinai, que ele levanta o tabernáculo, o Levítico agora vai tratar de como as coisas do tabernáculo devem ser, ou também de tudo que leis de sacrifício, de como que eles deveriam se portar diante das necessidades de se purificar, né, que o sacerdote deveria fazer essa função com Deus. Então criou todo aquele sacrifício, e o que podia e o que não podia. E aí no capítulo 11 tem os animais que a gente deve ou que não deve comer, né? Olha só, e falou Deus a Moisés e Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Olha só, de todos os animais que há sobre a terra, desses vocês vão comer. Tudo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói. Entre os animais, aquilo comereis. Então olha só, todo animal que tem a pata fendida, né, que tem as duas unhas assim que se divide, desse coma, desde que remói, né, desde que ele fica ruminando lá, aquele, né, por exemplo, a vaca, né, a vaca tem pata fendida, se você pegar, ela fica ruminando, ela fica remoendo, né. O porco tem pata fendida, mas ele não remói. Então Deus aqui orienta a não comer. E é interessante isso, que você reparou que, por exemplo, quem come carne de vaca, essas coisas, você nunca vai falar, não, é porque a carne da vaca tem uma substância tal que causa doença. Mas no porco tem a canjiquinha, né? Tem uma doença que dá no porco que se o ser humano comer, ele pode ter aquela solitária, né? Dá aquela doença, aquele verme, não sei qual a família daquele verme que vem no cérebro, é quando o porco está contaminado com a doença chamada canjiquinha.
né? Então, olha só, eu estava lendo isso aqui pensando, pô, por que será que Deus colocou isso, só come isso, não come aquilo, né? E na verdade, eu estava vendo aqui os animais, ó, Deus fala para não comer coelho, né, para não comer lebre, por quê? Porque eles não têm pata fendida, né? Eles têm unhas. Enfim, ele aqui depois você pegar o livro o Levítico 11, você vai ver um monte de animal que Deus fala que esse pode comer e esse não se deve comer. Tem uma suspeita aí de que esse coronavírus aí veio do morcego que veio que picou aquele animal lá que eu esqueci o nome, pô, aquele animal chinês lá que eu esqueci o nome agora, mas que o pessoal fala que é um animal que o pessoal faz. Tem muita gente que come, mas tem muito contrabando desse animal. E aí estão dizendo que pode ter sido um morcego, que esse coronavírus tem em muitos animais, só que não transmite para o ser humano, né? A não ser que o ser humano tenha um contato direto. Então, o morcego picou esse animal aí, o pangolim, ó, obrigado Helena. A Helena já mandou para mim o pangolim. E aí o morcego picou o pangolim e o pangolim alguém comeu e pode ter sido isso, né? Tem gente que acredita que foi criado em laboratório, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito mais nessa tese realmente dos animais. Mas aí o que eu percebo é o seguinte: mais uma vez a desobediência, né? Mais uma vez o homem querendo agradar a carne, querendo agradar seus próprios desejos, e esquece às vezes de muita coisa que Deus nos orienta, né? E não que a carne de porco eu gosto, lógico, é uma carne gostosa, mas você pode ver, não tem orientação para isso. E não é questão, podemos comer lá em, acho que é Romanos 14, que Paulo fala, quem come, se come com fé, deixa comer, e quem não come, se não come por fé, então deixa que eles não comam também, um não fica criticando o outro, né? Não é nessa questão que eu quero entrar, mas o que eu quero entrar é que se você pegar o HIV, ele estava, ele tinha no macaco, né? Ele fazia morada no macaco, e aí parece que de um chimpanzé desse é que o homem pegou, né? O HIV. Então você vê que muitas coisas estão ligadas na natureza e o homem ele vai além daquilo que ele deveria ir, né? Esse pangolim aí, por exemplo, nem tem pata fendida, nada, e não quero entrar nessa questão realmente do que come e que não come. Eu quero entrar na desobediência do homem, naquilo que o homem cria e que o torna escravo. Hoje você pode perceber, hoje o mundo se tornou tão dependente de uma máquina que não tem nada a ver com as coisas que Deus criou, né? Mas tão dependente de uma máquina, e isso causa o maior sofrimento para todo mundo. Puxa vida, e agora o que eu vou comer se a indústria de enlatados não fizer isso, não fizer aquilo? Tem a indústria de embutido, né? Tem a indústria que beneficia arroz. Como é que eu vou fazer agora se tudo isso parar? Começa a dar um desespero, né? Você vê quanta gente que foi para os supermercados e atacaram os supermercados, eram filas e filas. Não, eu preciso porque senão vai faltar comida, tal, né? E mais uma vez aí eu vou repetir, Deus fez tudo que o homem precisava na natureza e não precisaria a gente estar passando por nada disso se a gente tivesse sido obediente. Mas a questão é que nós não fomos obedientes, né? A questão é que certo dia o homem e a mulher pecaram, Adão e Eva comeu do fruto proibido, que era a árvore da ciência do bem e do mal, e isso fez com que essa malícia entrasse no coração do homem, né? O homem passou a ter o entendimento do que era certo e era errado e continuou fazendo o que é errado, né? A gente teve o entendimento a partir do erro de Adão e Eva. E olha só o que Deus fala. Então o Senhor, primeiro o Senhor, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava nos jardins depois de ter pecado. Pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Olha só, a hora que o homem comeu daquela árvore, ele passou a sentir vergonha da sua nudez.
Ali o homem deixou a ingenuidade do lado e passou então a viver com a malícia. E aí a hora que ele fala isso, Deus, é lógico que Deus sabia que ele tinha comido, já tinha visto, mas aí ele falou assim, quem te mostrou que você estava nu? Né? Mas só tinha uma forma de ele descobrir aquilo, é comendo o fruto da árvore, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Então disse Adão, a mulher que deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldito serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhar. Aqui Deus está estabelecendo a inimizade entre nós e os filhos do diabo. Aqui ele fala o seguinte, olha, que ele fala para a serpente que ela vai rastejar, ou seja, né, tirou pernas e braços que provavelmente devia ter, e ela passa a rastejar, mas a serpente, ela é o símbolo máximo do mal, o símbolo máximo demoníaco, que é dos descendentes de Satanás, de Lúcifer, né, que foi o anjo caído. Então agora Deus fala o seguinte, eu estou fazendo aqui uma separação, né, entre os filhos do diabo e os filhos da mulher, os filhos da luz. A mulher aqui representa a igreja. Então ele fala assim, olha, eu estou pondo uma inimizade entre os filhos da treva e os filhos da luz. Eu estou pondo entre vocês uma separação, né? E a partir daqui o homem, ele é expulso do paraíso. E olha só o que fala aqui Deus, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. E aí aconteceu então que eles foram expulsos do paraíso. Por quê? Por causa de desobediência. E aí eles tiveram que então aí realmente lavrar a terra para que eles pudessem produzir o seu próprio alimento, né? Mas é isso. Não sei se eu fui muito confuso, mas o que eu queria dizer para vocês é que tudo que o homem foi criando, tudo que o homem foi colocando como prioritário na sua vida, que não fosse as coisas de Deus, tudo isso foi escravizando o homem, né? Então hoje nós somos dependentes de um mundo que foi o mundo que o homem transformou, né? O mundo que Deus criou e aquilo que ele tinha para a nossa vida era completamente diferente disso que nós vivemos hoje, né? Esses arranha-céus, esses prédios grandiosos, sabe, ao solo impermeável. Pode ver quando chove em cidades grandes, que dá enchente, ou que, sei lá, é fácil transbordar. Você vê, para dar enchente no rio aí que não foi mexido pela natureza, nossa, tem que chover muito, e mesmo assim, normalmente o problema que dá é quando houve uma transformação da natureza. É quando o homem pegou aquilo que Deus fez e transformou, né? Então hoje nós vivemos num mundo transformado, e às vezes alguém questiona Deus, mas esse mundo que nós vivemos não foi esse mundo que Deus criou para nós. Deus criou um mundo para nós completamente diferente, mas nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa liberdade de raciocínio, de pensamento, nós fomos criando situações e cada vez fomos nos tornando escravos dessas situações, né? Então o solo foi feito de uma forma em que quando a chuva caísse, ela penetrasse no solo, né? Para que ela pudesse depois correr nos rios e aí evaporar, se chovesse de novo, e esse ciclo, né, de penetração no solo. De repente o homem vem e cobre o solo com uma camada de concreto ou de asfalto. A água vem, ela não tem como penetrar, ela vai correr e ela vai procurar o primeiro lugar que ela tem, vai correndo, aí vai enchendo e causa tantos problemas, né? Tantas erosões, né?
deslizamento de terra, tanta coisa, né? As enchentes que eu já falei aqui, cobre casas, tudo isso é ação do homem. Não foi ação de Deus para tudo isso. Deus uma vez, e uma única vez ele fez isso quando mandou o dilúvio, que ele cobriu toda a terra de água e acabou por causa da corrupção que tinha ali e recomeçou a partir de Noé. Né? Então, tudo isso que a gente vive hoje não é ação de Deus, então, seja permissão de Deus sim, mas para que a gente saiba que isso daí tudo, nós somos totalmente dependentes de Deus. O homem, pela sua soberba, ele se achou autossuficiente e deixou de depender de Deus. E as coisas, pode ver, as coisas que dão problema são as coisas que o homem criou. São as coisas que o homem fez. As coisas que Deus fez, essas não trazem problemas para nós. Né? Deus, repito, ele criou o jardim do Éden com árvores frutíferas. Ali tinha tudo que o homem precisava para sobreviver. Mas o homem desobedeceu. Né? E a partir dali, o homem pode ver hoje, nós somos dependentes do dinheiro. Tanta gente aí que é contra o coronavírus, pensa bem, é uma vida que a gente salva. O que você daria pela sua vida? Né? É uma vida que a gente salva, não vale a pena um sacrifício? Mas as pessoas não querem isso, porque não, é o meu dinheiro, eu preciso ganhar meu dinheiro, porque eu preciso comprar coisas. Como é que eu vou comer? É verdade, se a pessoa não ganha dinheiro, ela não tem como ir no mercado comer, mas não precisaria disso se não tivesse transformado a natureza de Deus. Porque a natureza que eu falo aqui, a natureza da terra que Deus criou, né? Não a natureza de Deus, nós nunca vamos alterar, né? Eu estou falando da natureza que Deus criou aqui para nós. Se a gente não tivesse transformado, nada disso hoje estaria em desespero. Ou se o homem não tivesse inventado de se relacionar lá com animais, muitas coisas também que a gente sofreu não sofreria. Agora, não sei se vai ser comprovado ou não, mas se o homem tivesse comido desse animal aí que não deveria ter comido, esse tal do coronavírus não teria entrado. Então nós é que provocamos tudo isso e nós somos dependentes de tudo isso que nós fizemos. E precisamos parar de culpar a Deus das coisas que acontecem, porque a ação do homem é que provoca tudo isso. Né? A natureza está sofrendo uma reação de tudo que o homem fez contra ela. Né? Todas essas mudanças, e nós somos dependentes, eu falo mais uma vez, de tudo aquilo que nós mesmos fazemos e deixamos de ser dependentes de Deus, quando na verdade, se nós aprendêssemos a ser dependentes de Deus somente e saber que nós não somos autossuficientes, a nossa vida seria melhor, nós não estaríamos nesse desespero que muita gente está. Amém? Eu queria orar com você e depois eu vou mandar um abraço. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos a Deus por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai, mesmo nós não merecendo. Senhor, tantas coisas que nós mudamos aquilo que o Senhor fez para nós e nos tornamos escravos. E hoje, Pai, eu quero pedir perdão a Deus, em nome da nossa nação, em nome de tudo aqui, Pai, eu quero pedir perdão para o Senhor, porque o homem transformou aquela perfeição que o Senhor fez para ele. O Senhor nos deu um mundo perfeito e nós não soubemos aproveitar isso e abrimos mão desta perfeição. E hoje nós estamos pagando um alto preço, Pai, porque nós transformamos tudo que o Senhor fez para nós, do nosso jeito, para atender os nossos desejos. E hoje, Pai, o que nós vemos aí é toda essa situação de sofrimento que o mundo está vivendo. Então, Deus, coloque a tua mão poderosa sobre cada um, Pai. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia recaia sobre o planeta Terra, Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, destas vidas que estão se perdendo, tenha misericórdia, Senhor, das vidas que estão em sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e clamo ao Senhor. Amém. Meus amados, é uma coisa impressionante, né? Obrigado mesmo aí da companhia de vocês, mas como tudo isso, né? Como esse desespero todo vem de coisas que nós mesmos criamos, né? Eu estava pensando aqui, ar-condicionado, onde eu estou aqui tem um ar-condicionado, né? Nós não precisaríamos disso,
né? Se tanta transformação na natureza que nós fizemos de corte de árvores e tudo isso que do aquecimento global aí que veio por causa da transformação da Terra, né? Talvez a temperatura hoje fosse agradável no mundo todo de uma forma, mas o homem foi criando essa situação, né? Então, impressionante como tudo que a gente sofre hoje, que faz falta, são coisas que o próprio homem criou e a tendência é a gente culpar a Deus, né? Mas fica aí para você pensar, tá bom? Obrigado a todos aí que estiveram comigo, a Cileia, obrigado a Aline Bugarelli, obrigado ao Sérgio Carrara, que escreveu aqui um bom dia, a Silvaneide, bom dia Silvaneide, que Deus te abençoe. A Aline escreveu Sônia Bugarelli, né? A Aline, a Sônia, a Isilda, que Deus te abençoe, o Zé Reinaldo também, que Deus te abençoe, a Eliana Marim, a Terezinha Galhardo, que escreveu bom dia para todo mundo, a Helena, que me ajudou aqui com o pangolim, obrigado Helena, Deus te abençoe, a Sandra, paz do Senhor Jesus Cristo, o Alex, o homem de Deus, servo do Altíssimo, o Idebrando, meu grande irmão, a Eliana de novo, o Bill, que Deus te abençoe, viu Bill? Já estou aqui, paz, pastorzão, fica firme aí que tudo vai dar certo. A Kátia Queiroz também, que Deus te abençoe. Pastor Antônio César, meu Deus. Pô, se eu soubesse que o Tonhão estava aí, eu tinha mudado minhas coisas para falar. Desculpa aí as heresias, viu, Tonhão? O Anthony Vivi escreveu: é isso aí, pastor. O homem desobediente sofre as consequências. Isso aí, meu amado. A Cidinha, a Gisela, o Geraldo, que Deus te abençoe, o Geraldo. As nossas famílias são parentes, nós somos conterrâneos, somos vizinhos. Nossa, glória a Deus. O Júnior Ferreira, quem mais? A Sueli, o Fábio, enfim. Deus abençoe a todos, viu, gente? Que Deus possa iluminar os nossos caminhos, dar sabedoria para que a gente possa trilhar o caminho rumo à salvação. Deus te abençoe até terça que vem, se Deus quiser. Éder, um abraço para você, viu, amado? Deus te abençoe. A Nalino, é isso? Que escreveu o Pai do Senhor. Deus te abençoe também, viu, filho? E até terça que vem, então, se Deus quiser.